és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, duas colunas da igreja. O que é a igreja? O que vocês pensam que seja a igreja? O prédio? Hã? Se eu celebrar debaixo do pé de manga, não é a igreja? Ou é a igreja? Hã? É a igreja? Então o que é a igreja? Muito bem. Os dois simbolizam as duas colunas de abrangência da salvação de Cristo. Para os judeus, Pedro, a resposta aos judeus, e para os gentios, para nós, que não somos judeus, Paulo. Por isso que um foi enterrado dentro de Roma, dentro dos muros, onde está a Basílica de São Pedro, e o outro foi enterrado na Basílica São Paulo, fora dos muros. Tudo é... Deus faz a história no pincel. Nada é o acaso, né? Por que eles enterraram Paulo fora dos muros para dizer que ele abrangeu o cristianismo para toda a humanidade? A abertura. Bem, essa igreja que somos nós, ela é só para os bons e perfeitos? Nós somos perfeitos? Porque você não conviveu comigo ainda, senão você vai achar que é. Vai, hein? Os dois eram perfeitos? Quem era Pedro? E depois ele fez o quê? Quando a cozinheira falou, ele é um dos deles. Negou Jesus. Ou seja, o cara que primeiro disse que jamais negaria, ele traiu Jesus. Porque antes ele chegou cheio com, igual que esse peru, não, pavão, né? Sabia que existe o cristão pavão? Porque o pavão tem aquelas penonas grandes, mas não voa direito. Na igreja está cheio de gente pavão. Tem camiseta de santo, terço na mão, mas quando você espreme não sai nada. Igual aquelas laranjas que tem a casca bonita, você fala, nossa senhora. Na hora que você corta, não sai caldo nenhum. Porque quando você vai ver, não reza direito, é um cão chupando manga, não faz caridade, mas é cheio de perequetado de trem da igreja, é o cristão pavão, né? Você acha que é grande, você olha aquelas penas do pavão, você acha que voa longe, mas não voa nem só um pouquinho assim, né?
Então, o Pedro chegou em Jesus como um pavão, com o peito aberto, assim, um peruzão, pavão, e disse: eu jamais te negarei, Senhor. E Jesus disse: Pedro, pois eu te digo que antes que o galho cante, me negarás 3 vezes. Quando nós queremos ser grandes coisas por nós mesmos, nós sempre caímos no abismo. Por isso que eu tenho treinado vocês, tem até as camisetas, eu não presto, vou morrer, para reconhecer que nós sem Deus não somos nada. Se não tiver essa consciência, a vida espiritual não cresce. Vira um anão, um pavão. Pode até emprequetar de trem, né? De igreja. Vai na casa aí, tem o oratório cheio de santo, mas nunca passa do oratório para rezar. A bibliona bonita, ilustrada, mas nunca lê a Bíblia. Então nós temos que reconhecer que somos muito dependentes da graça de Deus. Pedro teve que passar por esse amargo de negar Jesus, chorou, e depois Jesus aparece para ele e pergunta. Em grego, eu já falei para vocês, tem 3 tipos de verbo de amar. O ágape, que é dar a vida, igual ele falou que ia dar. O philos, que é o de amizade. E o eros, que é o carnal. Que não necessariamente seja ruim, viu? Papa Bento escreve no Deus Caritas Est que o amor eros faz parte também. Desde que o eros esteja orientado para o matrimônio, seja no matrimônio de vocês, seja no matrimônio comigo, a minha igreja. O meu eros, ele é saciado em Deus. Porque senão eu estava pulando a parede aí. Né? Se não fosse saciado em Deus, então o amor eros também é divino. Então Jesus diz, agapás me, Pedro. Como é que ele pergunta? Se ele ama para dar a vida, igual ele falou. E que Pedro, agora Pedro cortou as penas de pavão. Pensa um pavão com rabinho, só o rabinho sem pena. O peito cheio já estava meio encolhido. A cabecinha já estava, não era? Era ou não era? Ele não estava mais cheio de si. Aí ele respondeu, Filote. Não, eu não sou mais capaz de dar, eu vi que eu não sou capaz de dar a vida. Eu te amo como um amigo, na amizade. E Jesus pergunta de novo, agapás me? Agora que o rabinho de Pedro sem as penas encolheu mais, né? Ele foi só emborcando. Filote. Filote. Só que Jesus, a característica dele foi encarnar-se, esvaziar-se, a kenosis, esvaziou. Jesus foi. Quem está na câmera aí, depois vocês filmam. Então Pedro está lá, muda a câmera, né? Pedro está lá, agapás me, filote. Agapás me, filote. O que Jesus fez? Olha nos olhos de Pedro. Fileis me? Ele não pergunta mais agapás me. Você me ama de amizade? Sim, filote. Pega na mão de Pedro e fala, pois eu te digo, que quando eras jovem, ias aonde querias, mas quando cresceres, vais aonde te mandarem ir. Agora sim, Pedro pode dar a vida. Por quê? O pavãozinho cortou as asas e estava encolhido, reconhecendo que por si só é um miserável. Quando nós fazemos isso, nós damos espaço a quem? Ao Espírito Santo. Então Jesus diz, eu vou fazer você dar a vida por mim. E acreditem se quiser. No meio do caminho, Pedro ainda vacilou. Carta ao Gálatas, se não me engano, Gálatas 2. Pedro estava comendo com os gentios de São Paulo. E chegou Tiago e outros judeus lá de Jerusalém. E Pedro afastou-se dos gentios para parecer que não estava com eles. Lembra disso? E Paulo diz, como que tu, que falas dos gentios, se comporta como um? Paulo chamou a atenção do Papa.
Então Pedro vacilou um pouquinho. Mas na hora da morte, puseram uma cruz na frente dele. O que ele falou? O que Pedro disse na hora da morte? Não sou digno de morrer como meu mestre. Vire a cruz de cabeça para baixo. Uau! O Pedro, que tinha medo de uma cozinheira que apontou o dedo para ele, agora manda virar a cruz de cabeça para baixo. O mesmo? É o mesmo? Não, é um Pedro morto para si, cheio do Espírito Santo. Entenderam a diferença? A igreja nasce na fraqueza humana e no poder divino. Quanto mais você reconhece que é miserável e fraco, mais Deus preenche. E a outra coluna, Paulo, era perfeito? Perseguia os cristãos. Participou da morte de Santo Estevão. As vestes de Estevão caíram nos pés de Saulo. Ele era assassino junto, porque quem é omisso e concorda é assassino. Era um assassino de judeus. Cheio de si, como um pavão, como um peito. Foi para Damasco, eu vou resolver isso. Acho que tinha até mais peninha de pavão do que Pedro, quando foi para Damasco. Não? O que aconteceu no caminho? Caiu. Do cavalo? A tradição diz que é do cavalo, mas a Bíblia, para quem fala que tem que estar escrito na Bíblia, não foi do cavalo, não está escrito na Bíblia. Mas tem um quadro lá na Basílica São Paulo, fora dos muros, onde está os restos mortais, que está ele caindo do cavalo. Então depois você pergunta para Jesus, quando estiver lá, quem for para o céu, se ele caiu do cavalo ou caiu sozinho em pé, né? Mas não está escrito que caiu de cavalo no Atos dos Apóstolos. Mas a tradição a gente coloca que sim. E por que me persegues, Paulo? Olha aí, que nós somos igreja. Jesus não falou, por que você persegue os meus fiéis? Porque me persegues. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós batizados somos corpos de Cristo. Olha que bonito. E Paulo, como te persegue? Você está perseguindo a mim quando persegue, né? Agora vá até Damasco. Cortou também as penas do pavão e o grandão forte que ia para Damasco, cheio de si, com pombo, peito aberto, assim. De repente, foi guiado pelos outros, cego. Nós temos que muitas vezes passar por humilhações. E não parou por aí não. Como é que como é que foi restituída a visão de Paulo? Como? Ananias, que era um pequenininho, humildezinho, que teve que fazer o quê? Impor as mãos sobre a coluna, para que as escamas dos olhos caíssem. Quem cresce na vida espiritual se julga dependente de todos. Nós temos que pedir oração para todo mundo, para os mais humildes, abaixar a cabeça, ficar de joelho, para que outros rezem. Quantas e quantas vezes eu recebo visitas em casa, de pregadores e tudo, e eles falam, vamos rezar para o senhor, padre. Ou então, às vezes, eu peço, e não, nós não somos dignos. Gente, uma coisa é o ministério sacerdotal, outra coisa é essa coisa miserável que Deus escolheu, que vai ser miserável até a morte. Só vou fazer o bem se eu morrer para mim mesmo. Então nós temos que pedir ajuda de outras pessoas, assim como Ananias impôs as mãos sobre Paulo, e as escamas dos olhos do orgulho e da vaidade caíram. Muitas vezes quando você se humilha para alguém e fala, reza por mim, por favor, Deus pode fazer cair outras escamas dos seus olhos. Ou não? Hã? Sim ou não? Então veja bem, dois exemplos. Os dois eram miseráveis, mas
cortou as asinhas de pavão, ficou tudo peladinho só com a pele do pavão, né? Sem nada, e emborcadinho o peitão de pombo. Pronto. A igreja nasce da fraqueza humana e da força divina. Paulo depois virou trem, o cross. O homem enfrentava naufrágio, enfrentava todo tipo de mal em nome da igreja, mandava carta para lá e para cá, até ser decap. Olha o que Deus faz quando você aceita a graça de Deus. Olha, que coisa maravilhosa. Então, se você quer realmente crescer na fé, reconheça que você é miserável e que você depende de Deus, da graça e também dos outros. Peça para os outros rezar por você. Eu tenho pena dos protestantes, pena. Eu falo direto com Deus, eu não preciso confessar para um pecador. Deus está lá, por que você vai precisar dos outros? Coitado. A pessoa que é humilde, pede oração para todo mundo, e faz campanha, pede para um rezar e ajoelha, né? Pede. Uma vez eles acham que não pode ajoelhar nos santos, né? Mas muitas vezes, muita gente ajoelhou nos meus pés, como padre. Vocês acham que ajoelhou nos meus pés porque achou que eu era Deus? Uma vez foi um cara que era do Banco Central de Brasília, pegou a moto, foi até a minha paróquia em Porá, tocou o interfone, falou que precisava falar comigo, desesperadamente, entrou na minha casa chorando, ajoelhou nos meus pés e disse, padre, me diz que eu tenho que largar tudo e eu largo para ser padre, porque eu não sou feliz. Ele já tinha quase os 50 anos, né? Falei, calma, meu filho, você pode ser santo casado. Ele casou recentemente. Agora, quando ele ajoelhou nos meus pés, ele achou que eu era Deus? Vocês acham que eu sou Deus, gente? Não. Por que vocês estão rindo? Vocês estão achando ridículo, não é? Estão ou não estão? Eu também acho ridículo quando um protestante acha que quando você ajoelha diante de uma imagem, você acha que a imagem é Deus. Quando você ajoelha diante de uma imagem, você está sendo humilde, pedindo que aquela pessoa que está ali interceda para você no céu. Ah, não, mas é porque depois que morre fica dormindo. Gente, para começar, a alma não dorme. Onde que fala que a alma dorme na Bíblia? E o bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora vocês pensam que eu, na terra, tranqueirinha como eu sou, pecador, Deus quer me usar. E se eu for para o céu chegar lá, ele vai falar assim, agora cala a boca, Pablo, você não serve para nada aqui não. Ou ele vai falar, meu filho, interceda mais ainda pelo seu povo. O que você acha? Então, quando você ajoelha diante da imagem de Santa Rita e Nossa Senhora, você não está chamando elas de deusas. Você está chamando elas para te ajudar. E uma é rainha do céu e da terra. E essa história, gente, vou falar um negócio para vocês aqui. Eu já estou de saco cheio também que essa história. Os santos não têm poder. Quem tem poder é Deus. Claro que a fonte do poder é Deus, mas eles têm. Vou dar um exemplo. Quem que é rico aí tem fazenda. Estou brincando. Mas um fazendeiro vende a fazenda e mora lá em São Paulo. Ele me dá uma procuração para eu assinar para vender a fazenda. Eu tenho ou não tenho poder? Tenho. Mesmo que tenha sido por procuração. Os santos têm poder. Por procuração. Muito mais que procuração, por amor. Entenderam ou não? Eles intercedem, a graça. Claro que a fonte de toda a graça é Deus. Mas quem honra eles é o próprio Deus. Eu posso pegar uma procuração de fazer o que quer, com todos os bens de todo mundo, com o que for. E eu tenho poder. Com a procuração. Então não é que Nossa Senhora toda hora tem que ficar lá. E aí? Não. Ela vai agir com o poder dado por Deus a eles. O poder de quem amou na terra.
de quem foi. Isso é igreja, gente. Igreja é você decidir amar a Deus e ao próximo. Santa Rita decidiu amar o marido até o último suspiro. Tem gente que vem me procurar e fala, mulher mesmo, já atendi algumas mulheres, umas 2 ou 3, falaram assim, eu não sou feliz porque quando eu casei não estava apaixonado, eu casei sem estar apaixonada. Desde quando eu pergunto se você está apaixonado para casar, criatura? O que eu pergunto no matrimônio? Você quer casar? Não é isso? É uma decisão. Aí eu falo para ela assim, então tá bom. Você não casou apaixonada não? Não. Então decide amar hoje, ué. A partir de hoje você vai decidir. Ou vocês acham que a mulher que está cuidando do marido acamado lá, está dizendo, eu estou apaixonado pela urina do meu marido. Estou apaixonado pelo cocô do meu marido. Estou apaixonado pela baba do meu marido. Vocês acham que é isso que mantém ela do lado dele, cuidando dele todo o tempo inteiro? O que mantém a esposa cuidando do marido acamado até morrer? A decisão, eu vou amá-lo até o fim, desse jeito. Isso é igreja. Eles fizeram isso. Para mim, o amor que mais se aproxima dos santos é o amor de uma mulher que cuida do marido, o marido cuida da mulher acamado, a mãe cuida do filho acamado. Porque não vai na pecuária. Vocês acham que eles podem ir na pecuária? Não. Não vem nem na festa da igreja. Às vezes não consegue vir domingo à missa. E não é pecado, porque não tem ninguém que substitui. Claro que eu sempre falo, tenta arrumar alguém para substituir para vir na missa. Mas se não consegue vir, vê pela televisão mesmo, né? Porque cuida 24 horas do acamado. Isso é igreja. Isso os dois fizeram. Deram a vida. Coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Coloca o ser humano em segundo lugar, né? O próximo. Primeiro a Deus, depois o próximo. Uai, padre, mas então o acamado tinha que ser deixado lá e deixar ele sozinho. Não. Nesse caso, você está amando a Deus no próximo. Né? Porque não tem ninguém para ficar no seu lugar, para vir à missa. Mas não precisa estar apaixonado. Tem dia que agora, é normal que tem dia que essa mulher vai chorar, vai ter desespero, vai ter carência. Também tem gente que acha assim, que quem está cuidando do acamado está sempre feliz. Não. Tem dia que revolta. Santa Rita, quando perdeu os filhos, ela ficou feliz. Ai, que bom que o senhor ouviu minhas preces. Foi assim? Hã? Ela pediu, não foi? Mas ela ficou desesperada. Doida. Foi para o meio do mato, chorando. Uai, mas ela não pediu. Gente, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Quando você está na cruz, é outra coisa. Uma coisa é falar de cruz aqui no microfone. A cruz é maravilhosa. A cruz é do cristão. Agora me põe na cruz, eu não xingo tudo lá. Fico doido. Uma coisa é uma coisa. E o que Santa Rita lembrava na hora que ela desesperou foi da mãe, dizendo que ela sempre tem que amar a igreja. Ela vinha, ela estava no mato lá, desesperada, né? Então, é outra coisa. Os santos também eram fracos, desesperava também. Pedro chorou quando traiu. Se vocês conviverem comigo, vocês vão me ver, tem hora xingando, bravo, tem hora que eu chorando, triste. A gente fica, ninguém é robô. Quando perde um familiar, a gente chora. Jesus chorou quando ou perde quem você ama. Tem gente que fala, lá não tem fé não, estava chorando. O que é isso? Nós não somos robôs. Nós amamos. Os santos amam. Esses 4 aqui, ó, amam. Choram. Nossa Senhora deve ter chorado absurdo de ver Jesus daquele jeito. Quando ela pegou ele nos braços, sangrando. Né? Chorou absurdo. Não é falta de fé. É porque Nossa Senhora ama Jesus. É o seu filho amado. Né? Então, um foi crucificado, decapitado, combatiu o bom combate, né? Mas, antes disso, Pedro recebeu o poder, né? Tu és o Messias. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Existe a igreja fundada por Cristo, sim. Não foi por Constantino. Foi por Cristo. Desde o início a igreja. E te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra, ligarei no céu. Eu te absolvo. E o que desligares, eu te absolvo dos seus pecados. Pai,
Isso foi uma promessa de Cristo a Pedro e aos apóstolos. Em Mateus ele põe com Pedro com os apóstolos, ou seja, o magistério da igreja. Que eu, como padre, participo do poder do Dom José Aparecido, do magistério. O padre não tem a plenitude, é o bispo que tem. Então, o bispo pode tirar a faculdade de mim de confessar. Ele é que tem a plenitude dada por Cristo. Entenderam ou não? Então é daqui que nasce esse poder. Por isso que vocês têm que amar a igreja, têm que apaixonar por ela, têm que decidir amar a igreja, têm que decidir amar o próximo, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Eu decido amar. Né? Eu decido amar até o último suspiro. Isso é igreja. O amor que você decide quando você vem à missa, apesar de todos os convites, quando você deixa de fazer um compromisso para ir à missa no domingo. Isso é amar. Tem gente que fala assim, nossa, o padre é exagerado, porque uma missinha domingo, o que tem? Vai para o inferno só por causa disso? Meu filho, se você não é capaz de dar um dia na semana para Deus, como é que você vai merecer o céu? Se de 7 dias você não é capaz de escolher um para Deus, que é esse domingo, e a igreja é tão boazinha que sábado à tarde ainda vale, e você quer ainda ir para o céu? Como? Então que essas colunas da igreja interceda para que nós amemos essa igreja, que é santa. Santa. Quando eu erro, quando um bispo erra, quando o padre erra, o papa erra, não é a igreja. É quando eu deixo de fazer o que a igreja fala. E depois eu vou ter que me confessar para reinserir-me na igreja. A nossa igreja é santa. Né? Quando tem um padre com pedofilia, a imprensa joga para todo mundo. Para todo mundo falar, tá vendo? Eu não confio na igreja. Eu sou padre há quase 8 anos. Eu nunca peguei pedofilia de padre. Mas foram vários casos de pedofilia na família. Mas vários, centenas, quase milhares. Primo, tio, avô, e muitos casados. Aí vem alguém falando assim, tá vendo? Se não casar os padres, não para essas pedofilias. A maioria das pedofilias é com gente casada, meu Deus do céu. Ou vocês estão tapados aí, não vê a situação na sociedade? Quase 99,999% eram casados. Não é casamento que resolve pouca vergonhice. É oração. É conversão. Amem a igreja. Amem as colunas da igreja. Amem o Papa. Amem os bispos. Se tiver força, ame o padre. Né? Amem os leigos da igreja. Apesar dos nossos defeitos, a nossa igreja é santa. Tem 2000 anos. Essas colunas estão lá sustentando a santidade da igreja. Que vocês morram santos. Santos. No colo de Nossa Senhora. Assim seja.